gravação, tá? A gente vai discutir hoje algumas questões que foram respondidas no simulado do Enem semana passada. Simulado feito pelo Positivo On, juntamente com o Drummond. Vejam, esse simulado, ele foi igual para todas as salas, foi a mesma prova para todas as salas. Portanto, existiram, né, questões que o segundo respondeu facilmente, porque era conteúdo do segundo, e algumas que teve que se lembrar do primeiro. Já o terceiro tinha a obrigação de saber tudo, porque não tinham questões que eles não haviam abordado ainda no terceiro ano, tá? Pela lógica, pelo raciocínio lógico-biológico, a gente conseguia chegar em algumas respostas. Então, eu vou abrir e a gente vai analisar questão por questão, onde eu poderia ter errado, o que eu posso ter pensado, o que eu me confundi. Nesse momento, eu peço que vocês, por favor, desbloqueiem os microfones, as câmeras não, para não travar, porque tem bastante gente. Mas desbloqueiem os microfones para a gente realmente discutir as questões. Essa é a intenção da gente discutir e aumentar cada vez mais a produtividade no número de acertos, tá bom? E as técnicas que a gente tem que utilizar para fazer esse tipo de prova. Bora lá que eu vou compartilhar. Só um minutinho. Então, essa primeira questão que a gente está vendo aqui é de química. Se eu não me engano, as questões de biologia começavam na 30. É isso? 30. Muito bem. Tá dando para ver direitinho a questão aí? Tá muito pequeno, tá muito grande? Como é que tá? Tá um pouco pequeno. Pro, uma dúvida sobre o simulado. O resultado de quanto foi o acerto vai sair quando? Ainda não sei, Evelyn. Acabei de perguntar pra Eliane. Já saiu, já tá aparecendo. Pra vocês? Se a pessoa... Uhum. Eu acabei de entrar no site e no meu não apareceu. No meu também não aparece. Ó, eu vim aqui. O meu tá desse jeito. O meu tá exatamente assim. O meu também tá exatamente assim. Não tem aqui, tá vendo? Pra mim não tá finalizado, não sei porquê. Às vezes pros professores, sei lá. Aí aqui, quando eu clico... Demora, que é uma maravilha. Ó, aqui ele foi. Esse aqui é do mês passado, lembra? Aí Sim, cada um... lembro. Cada um tem um número de acertos. Ó, nesse caso aqui, o Arthur foi o que acertou mais em ciências da natureza. Mas eu quero saber da minha matéria. Aí eu vou lá em acertos por disciplina, e foi essa nota que eu utilizei, tá? Em acertos por disciplina, quem acertou mais foi a REC. No caso de biologia. E foi daqui que a gente tirou as notas de vocês, por disciplina. Tudo bem? Obviamente, transformando, né, o número de questões para 10. Tá? Agora, isso do 2, né? Mas do 3 não tá aqui, ó. E ele tá aqui. Quando eu clico aqui... nada acontece. Ó, tá vendo? Tipo, ninguém fez nada.
Eu consegui acessar pelo meu. Só a minha prova, no caso, né? Tudo. Acho Então, que mas sim. pra mim não tá aparecendo. Eu já falei para ela abrir o chamado lá, vamos ver. Vai, vamos embora que segue. Vamos responder as questões. Ciências da natureza e matemática. Primeira questão, a gente tem aí uma célula em lise, né? É uma hemácia, é um glóbulo vermelho, mostrando que da primeira a água saiu, a segunda a água entra e sai, e na terceira entrou muita água e ela explodiu. A ilustração representa a capacidade de água atravessar uma membrana semipermeável de um local com pouca concentração para um outro com alta concentração. Isso caracteriza um processo chamado de difusão facilitada, exocitose, endocitose, transporte ativo ou osmose. Então, vamos lá lembrar quando a gente fala de transporte de membrana plasmática. Quando eu falo de transporte de membrana plasmática, eu tenho 3 tipos de transporte. Transporte sem gasto de energia, que é chamado de transporte suggestions, please. Passivo? Muito bem. Transporte com gasto de energia, que é chamado de transporte Ativo. e transporte de massa. A gente sempre esquece do tal do transporte de massa. Transporte de massa, ele engloba as partículas, né? Ele envolve fagocitose, então ele envolve endocitose e exocitose. Fagocitose se estiver comendo, pinocitose se estiver bebendo, né? Líquido para pino e sólido para fagocitose. Ô, professora, Oi, a Amanda pediu pra você deixar ela entrar. quem? A Amanda. Amanda já tá na sala. Eu entrei agora. Bom, então, vamos relembrar quais são os tipos de transporte que temos. No transporte passivo, eu tenho difusão. Na difusão sempre passam os gases, então oxigênio passa, gás carbônico passa, porque são pequenas moléculas, eles vão entrar facilmente naquela piscina de bolinhas. Eu tenho a difusão facilitada, onde eu tenho uma proteína carreadora que vai facilitar a entrada disso na célula. E eu tenho a osmose, que é a passagem de água pela membrana, tanto para lá quanto para cá, porque ela tem livre acesso à passagem de água. Tanto que existem as aquaporinas. Quem são as aquaporinas? As aquaporinas são proteínas, né, responsáveis por permitir essa permeabilidade celular. Vou mostrar para vocês já aqui, ó. Também são responsáveis, aqui, ó, canais formados por proteínas, tá? E eu vou conseguir ter um canalzinho de água aqui, ele vai passando a água à vontade, quantas vezes ele quiser. Inclusive, sabido que essas aquaporinas, elas são responsáveis por manter o viço da pele, a viscosidade da pele, né? A pele bem hidratada. Quando a pessoa vai ficando mais velha, essas aquaporinas vão fechando ou vou perdendo essas proteínas. Por isso que eu não tenho tanta facilidade de hidratação nessa pele, tá? Algumas pesquisas aí também com cosméticos envolvem o uso de aquaporinas. Bom, na difusão facilitada, eu tenho uma proteína que vai facilitar essa entrada e saída, e no transporte ativo eu tenho bomba de sódio e potássio. Aqui a gente está vendo claramente que quem está entrando e saindo é quem aqui, ó? É a água, né? E quem entra e sai, a água quando entra e sai, que tipo de transporte que ela está fazendo? Osmose, no qual a célula ganha água, quase esteja no meio hipotônico, ou seja, a água vai entrar, podendo ocorrer o rompimento da membrana celular, a não ser que possua parede celular revestindo-a, mas nunca haverá uma parede celular revestindo uma célula
de eritrócito como essa, né? Mas tá falando nas células em geral, a célula pode ter parede celular, que é uma célula vegetal. Difícil essa questão? Não. Vocês lembraram? Vocês não lembraram? Contem para mim. Confessem para mim. Quem lembrava? Quem acertou? Quem não acertou? Quem chutou? Quem nem leu? Essa eu chutei, eu não lembrava, não. Não lembrava? Gente, eu vou fazer chamada, eu lembrava, tá? essa daí eu acertei. Avisem os coleguinhas para voltar para a sala. Pessoal do segundo B, do segundo A, principalmente, que eu vou fazer chamada, tá? Tanto o pessoal do segundo quanto o pessoal do terceiro. Põe no grupo lá, que é para entrar, que eu vou fazer chamada. Próxima questão. Durante uma atividade física que exige força intensa, podem ocorrer microlesões nos músculos. Porém, o objetivo do fisiculturista é o aumento da massa muscular, hipertrofia muscular. Então, eles fazem isso de propósito. Para que isso ocorra, uma das etapas do pró-treino é a regeneração, descrita brevemente. A regeneração, segundo etapa de recuperação, é essencial para que a musculatura aumente. Um exercício de força provoca pequenas lesões no músculo, que são curadas pelas proteínas sintetizadas por células do tecido muscular durante a atividade física. Essa regeneração é o que leva ao aumento da massa muscular. Mas para o músculo se recuperar completamente, ele deve descansar por 48 horas. Ou seja, você vai lá, você estoura o músculo, você usa ele excessivamente, ele vai fazer microlesões, e eu não posso usar durante 48 horas para que ele se recupere. Por isso, não é recomendável exercitar o mesmo grupo muscular 2 dias seguintes. Você pode trabalhar outros tipos de músculos, mas não o mesmo grupo muscular. Portanto, as fibras, as novas fibras vão ficar depositadas só se eu tiver esse período de repouso. E isso é o que o fisiculturista quer, ele quer aumentar, né, o tamanho da massa de determinadas regiões do corpo. A partir da leitura do texto, é possível perceber que proteínas são importantes agentes na cura de lesões causadas por excesso de exercícios físicos intensos. Desse modo, para que a regeneração dos músculos seja possível, é necessária a disponibilidade de... Para fazer músculo, eu preciso fazer o quê? Lá no comecinho, aqui, ó, ele fala, é possível perceber que as proteínas são importantes nas lesões, porque quem faz músculo são as proteínas, correto? E para fazer proteína, eu preciso do quê? Alguém lembra aqui? Lipídios, aminoácidos, vitaminas, sais minerais ou aminoácidos. Então, voltando, né? Os aminoácidos formam as proteínas. Como que os aminoácidos formam as proteínas? Rapidamente. Os aminoácidos, eles têm essa carona, onde eu tenho um grupo amino, um radical e um grupo carboxila. Sempre, sempre, sempre um grupo amina vai se ligar com a carboxila do outro. Quando um grupo amina se liga com a carboxila do outro, eu vou liberar uma molécula de água. Então, aqui, ó, esse OH, juntamente com esse H, eu vou ter H2O. Então, para eu formar um aminoácido, para eu formar uma proteína, eu tenho que ter a junção de 2 aminoácidos. E quando eu junto 2 aminoácidos, eu estou liberando uma molécula de água, né? Vamos ver aqui, ó, que acho que eu tenho isso que eu estou falando. Isto. Eu tenho um aminoácido 1 com o aminoácido 2. O que muda de um aminoácido para o outro sempre vai ser o radical. Mas o formato onde eu tenho um grupamento amina e um grupamento carboxila, ele é básico para todos, tá? Então, um grupamento carboxila se ligou com o grupamento amina do outro lado. É como se eu estivesse invertendo essa imagem, flipando essa imagem, tá? Tanto que aqui o radical estava para baixo, aqui continuou para baixo, enfim. Então, esse grupamento amina ligou com esse grupamento carboxila, eu vou liberar o quê? Uma molécula de água, e reparem que aqui eu tenho um N e um H. Tá para cima, né? Aqui eu vou continuar com N e um H,
tá? E o radical aqui embaixo. Então, para ligar dois aminoácidos, eu libero uma molécula de água e essa ligação é chamada de ligação peptídica. Lembram disso? Em 2015, publicaram-se reportagens relacionadas à ação benéfica das substâncias canabinoides. Vocês sabem o que é substância canabinoides? Sim. Acho que sei. Sim. Do óleo da cannabis, ok? Capazes de influenciar o mecanismo representado no esquema acima. A alteração da atividade da proteína pelo transporte de íon sódio e potássio, como demonstrado na imagem, é induzida por endocannabinoides, ou seja, eu vou induzir essa atividade de bomba de sódio e potássio. Neurotransmissores que atuam como sinalizadores entre as células. Porém, os cientistas ressaltam que isso não deve ser entendido como estímulo ao uso da droga, devido ao seu alto potencial abusivo. Esse é o grande problema de usar o canabiol, a cannabis, para terapia, né? Porque a pessoa vai acabar tendo efeito abusivo. Quando é com crianças, quem geralmente dosa o que ela toma são os pais, né? A alteração na atividade da proteína gera, portanto, a variação diretamente no funcionamento do processo denominado. Que processo? Ai, gente, pelo amor, é muito fácil essa resposta. Que processo que é esse aí? Apoptose. AD. Não. Bom, Tá saindo sódio entrando potássio através da Bomba liberação de sódio e energia. potássio. bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio. É que eu tô na questão errada, gente, perdão. Ó, bomba de sódio e potássio é um transporte ativo. Muito fácil essa questão, muito fácil. Eu tô na próxima, dei um spoiler. Eita. Muito fácil essa questão. Até convidei o tio JR para fazer uma pós-graduação de cannabis comigo, mas não rolou, viu? A gente falou de tanto de bomba de sódio e potássio no primeiro ano. É, né? Então, e você sabe, Giovana, que até agora tem gente que não entende que a ATP é adenosina trifosfato, e aí eu quebro, fico com 2 fosfatos aqui e um fosfato solto. E é esse fosfato solto que vai fazer o negócio funcionar, né? As pessoas não lembram dessa hidrólise, dessa desfosforilação. Quando as palavras são difíceis, mas o que aconteceu vocês sabem, né? Então, desfosforilar é tirar um fosfato, né? E fosforilar é colocar um fosfato. Posso continuar? Sim. Várias organelas podem ser encontradas dentro de uma célula eucarionte, desempenhando diversas funções essenciais à sobrevivência das células e, consequentemente, do organismo. Dentre essas organelas, os lisossomos são envolvidos no processo de... Lisossomos guarda o quê? Enzima. Quem guarda enzima geralmente degrada, come, corrói, né? Então, aqui, como já teve um spoiler, é realmente a apoptose, ou seja, a morte celular programada. O que é a apoptose? A apoptose passa desapercebido por muitos alunos. São células que eu tinha no começo de embrião e eu não preciso ter mais, tá? Deixa eu ver se eu acho uma coisinha que eu gosto aqui do sapinho. Não tem um sapinho aqui? Graças a Deus. Ai, Gica, desculpa. Mas é que a gente usa na cauda do girino. É, mas acontece, né? Apoptose nas... Como é que chama isso aqui? Interdigitais. Pronto. Aí não tem um sapo, tá? Melhorou? Então, nos embriões, por exemplo, né, nos embriões humanos, a gente tem ali desenvolvimento de membranas, né, no meio dos dedos, e aí a apoptose vai fazer o quê? A apoptose vai fazer com que essas membranas sejam, ele aqui, ó, sejam corroídas, tá? Ok? Ele vai voltar, vai degradar essas células aí, tá bom? Pode acontecer casos de nascer assim? Pode, gente, pode acontecer sim, né? Porque aí é um erro genético que essas pessoas não conseguem, as células não estão fazendo a apoptose, tá?
Os genes ROX. Os genes ROX são responsáveis pela determinação do padrão do eixo corporal. O que é isso? É ele que vai falar que o braço tem que nascer depois do ombro, que as pernas têm que nascer nem embaixo, que o pé tem que nascer depois da perna e que a cabeça... Senão ia nascer pé na cabeça, ia nascer tudo, né? Então, o gene ROX é o responsável pela estrutura de qualquer organismo, tá? Por isso que o padrão é aquele, 2 patas, 2 braços, 2 pernas, do rabo, tem sempre o mesmo padrão. A posição desses genes na molécula de DNA determina onde se desenvolverão pernas ou olhos, por exemplo. Os genes ROX que ativam a produção dos olhos no inseto são os mesmos que ativam a produção dos olhos nos humanos. Uma mosca-fruta tem apenas 8 genes ROX, enquanto os seres humanos apresentam 38. Essa diferença no número reflete na diferença de complexidade dos 2 organismos, óbvio, né? Qual o fator que permite a similaridade da expressão do gene ROX em organismos tão distintos? A igualdade dos arranjos de proteína, a replicação do DNA, a singularidade do código genético a partir da qual cada aminoácido é traduzido por um tipo de códon? Não. Cada aminoácido, ele vai ser levado através de um códon para 3... eu tenho que ter 3 bases para ter um códon, e aí cada um tem um aminoácido, mas existem códons que vão repetir aminoácidos, tá? A universalidade do código genético, que permite a mesma linguagem molecular na tradução proteica em diferentes organismos, ou seja, uma proteína lisina em mim é uma proteína lisina também no outro bicho e também na planta e também no, tá? Tudo que tem num tem no outro, porque é a fórmula da lisina, aquilo ali. A transcrição que converte distintos trechos de DNA em o mesmo trecho de RNA mensageiro utilizado pelos organismos. Não, bobagem, não tem nada a ver isso daí. Então, a correta é que o código genético, ele é universal. Então, o código genético para produzir a proteína da insulina é a mesma minha, é a mesma de qualquer outro mamífero que necessite da insulina, tá? Por isso que a gente utilizava antigamente animais, né, para fazer pesquisa. Ainda tem, para fazer, para tirar a insulina, né? Antigamente as insulinas utilizadas pelos nossos avós vinham dos porcos e eram purificadas, né? Tem início quando todos os componentes mencionados acima, ou seja, um RNA mensageiro, um dos RNA transportador e as subunidades dos ribossomos, se reúnem para formar um ribossomo funcional. Cada ribossomo percorre, então, a molécula de RNA mensageiro, traduzindo a sequência de códons em uma sequência de aminoácidos. Tô fazendo uma proteína aqui, não tô? Não tô fazendo uma proteína aqui? Sim. Então, é o quê? Síntese de proteínas. Se tivesse escrito só tradução e transcrição, você ia errar. Porque a gente nunca lembra quem que vem primeiro, se tradução ou se transcrição. Então, primeiro transcreve, depois traduz. Primeiro eu vou tirar da tela e passar para a mão, depois eu vou traduzir, tá? Então, a tradução é a síntese de proteínas. Devido a isso, a empresa Oxitec do Brasil produziu a linhagem Oxy 513A do Aedes aegypti. A linhagem foi produzida mediante a inserção do gene autolimitante no genoma de uma cepa selvagem de Aedes aegypti. O gene inserido produz uma proteína chamada TTAV, não tóxica ou alergênica, e um marcador fluorescente DS-RED2. Com a função de identificar indivíduos geneticamente modificados. Ó. A proteína é produzida em grandes quantidades na fase de larva, fazendo com que o sistema celular responsável pelo seu desenvolvimento entre em colapso. Ah, eles produziram uma proteína que quando o Aedes aegypti tiver como fase de larva, ele vai fazer com que o sistema entre em colapso e ele não sobreviva, né? Mosquito modificado geneticamente é nova arma de combate ao Aedes aegypti.
Enfim, a modificação dos organismos através de diversas técnicas de engenharia genética ainda é um assunto controverso por uma variedade de motivos. Apesar disso, o desenvolvimento de novas tecnologias continua a avançar, com pesquisas iniciando desde testes de campo, como mencionada no texto. A técnica de modificação genética utilizada nos mosquitos é um exemplo de transgenia. Ele está pondo um gene em outro animal. Inclusive, ele fala aqui, ó, o gene inserido, tá? Transgenia. Estão utilizando muito essas técnicas todas aqui, meus amores, também para a gente fazer replicação do vírus SARS-CoV, né? Para a gente ver se consegue descobrir aí a cura, a vacina, um remédio que faça efeito, seja lá o que for. A maioria dos animais se reproduz sexualmente, o que significa que machos e fêmeas são necessários para sobreviver. Normalmente, a abelha não é exceção a esta regra. A abelha rainha, fêmea, produz nova prole por ovos que foram fertilizados por zangão. No entanto, uma população isolada de abelhas que vive no sul da África desenvolveu uma estratégia para se reproduzir sem machos. É a partenogênese. Sobre as formas de reprodução, é correto afirmar que a estratégia na qual o macho fertiliza é chamada de partenogênese? Não, isso é fecundação. Quando as operárias põem ovos sem a participação dos machos, ocorre reprodução por brotamento? Não, é animal. O animal não tem reprodução por brotamento, não em artrópodes. A reprodução sexuada é útil para a espécie, pois permite que vários indivíduos participem do processo ao mesmo tempo. Desse modo, a espécie pode se reproduzir mais rapidamente? Não, é útil para a espécie, mas não permite vários indivíduos no mesmo processo. A partenogênese é um mecanismo de reprodução sem machos e é rara entre animais. Só em insetos acontece, tá? Esta estratégia é uma forma de reprodução assexuada que não aumenta a variabilidade genética da espécie. Correto. A principal vantagem da reprodução assexuada é a possibilidade de recombinação. Vai recombinar o quê? Se eu não estou tendo troca de gametas. A única correta pode ser a D. Então, tá dando para acompanhar, meus amores? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Posso falar? Tava fácil essa prova. Muita dificuldade para fazer? Não. Não. A prova tava bem facinha. A minha, né? Sei, eu acho. Poríferos. Ó, até agora não teve nada que o primeiro, que o segundo e que o terceiro não saibam, hein? A prova foi igual, não foi, Gi? A minha foi essa mesmo. Acho que todo mundo foi igual. Foi igual, é. Foi bem simulado mesmo, né? Nessa imagem, observa-se dois exemplos de animais invertebrados. Anêmonas e esponjas. Anêmona a gente sabe que é quinidário e esponja a gente sabe que é porífero. O filo a que esses animais... Ah, já respondi. O filo a que esses animais pertencem são quinidários e poríferos. Já respondi. Já respondi. Anemonema, né? E as esponjinhas. Ah, muito fácil, né? Foi até por causa dessa questão que eu comentei com você dos resumos. Que eu falei, nossa, eu preciso revisar essa matéria. Uhum. Tá lá. Se assistir a aula do segundo ano, tá lá inteirinha. Tudo está aí. A filariose linfática é uma doença parasitária crônica, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidade permanente de longo prazo. É causada pelo verme Wolkeria bancroft e transmitida basicamente pela piscada do mosquito Culex quiquefasciatus, infectado com larvas do parasita. Entre as manifestações clínicas, o mais importante da filariose são as endemas, acúmulo anormal de líquido de membros, seios e boca escrotal. Gente, fica mais nas pernas, né, ou pode ser no braço, nas mamas e no saco escrotal, que podem levar a pessoa à incapacidade, não consegue nem se mexer, que dirá andar, né, trabalhar.
Sobre o organismo causador da filariose, é correto afirmar que quem é que causa? Conta para mim. Verme, nemateuminto, não é? O nemateuminto Wuchereria bancroft, tá? Então, o Culex, ele é apenas um transmissor. Então, pertence ao primeiro grupo de animais a ter um sistema digestório completo, com boca e ânus, que são os nemateumintos? Sim. É um organismo diblástico? Não. Porque a gente só tem diblástico até os plateumintos, que é pseudocelomado, né? O ser humano é o seu hospedeiro intermediário? Enquanto o mosquito no qual se desenvolve é o hospedeiro definitivo? Não, o ser humano é o hospedeiro definitivo porque ele faz a reprodução no ser humano. É reprodução sexuada. Tem corpo cilíndrico com todos os nematóides e por isso sua simetria é radial? Então, ele tem corpo cilíndrico, mas a simetria não é radial. Deu para entender a diferença? Isso é uma pegadinha, hein? Sua reprodução se dá de forma assexuada, com o verme adulto produzindo larvas geneticamente idênticas a si? Não. Ele precisa do corpo do homem para produzir reprodução sexuada, tá? Esquistossomose. Olha lá, gente. Olha o perigo aí, ó. Aqui tá o ciclo de infestação do xistossoma, tá? Xistossoma mansoni. A gente tem aqui o macho e aqui a fêmea dentro do corpo do macho. A esquistossomose é uma doença parasitária ainda prevalente em certas áreas do Brasil. Por quê? Porque a gente não tem saneamento básico, né? Aí a pessoa usa essa mesma água para comer, usa essa mesma água para se banhar, enfim. E esses miracídios, né, essas cercárias que estão no caramujo, elas penetram pela pele da gente, tá? Então é muito perigosa. A esquistossomose é uma doença parasitária, pode ser contraída se entrar em qualquer corpo d'água onde haja miracídios. Já que a etapa de desenvolvimento dentro do caracol é opcional, não é opcional não, ele precisa do caracol, tá, para transformar em miracídio. A reprodução do verme se dá de forma assexuada dentro do organismo humano? Não, o organismo humano ele se dá de forma sexuada, ele é um hospedeiro definitivo. O povo fica mandando WhatsApp e pensa que eu paro para ver, mas não dá para parar para ver. Peraí. Aí. O verme é um plateuminto? Sim. Exemplo de animal triblástico, celomado? Não. O verme é um plateuminto, um grupo que apresenta inovações evolutivas como sistema bilateral, sistema excretor, respiratório e circulatório. Tem tudo isso? Não, não tem respiratório, tanto que a troca é gasosa, tá? Além do tratamento de pessoas infectadas, as medidas de controle da população de caracóis e saneamento básico ajudam a controlar a dispersão do verme, tá? Sem dúvida nenhuma, o saneamento básico é um dos grandes problemas dos lugares mais afastados. A D tá errada por quê, Dri? Eu perdi. A D, Gi? É. Porque não tem sistema respiratório. Ah, tá. E circulatório. Eu coloquei essa. É por gás. Ah, tá. Os plateumintos, eles não respiram por... Não tem um sistema fechado de brânquias, pulmão, né? Eles fazem trocas gasosas. Não é dispersão que fala? Acho que é por dispersão que fala, não me lembro mais. É isso aí. 42. Ai, ela aí, gente. Uma graça, né? Não, uma graça. Tem gente que me pede aquele... Acho que foi a Evelyn que me pediu. Evelyn, tá me ouvindo? Tá na aula, Evelyn? Oi, Pro, eu tô aqui. Você que falou disso aqui, Evelyn, pra mim? Oi? Foi você que falou disso aqui pra mim? Já viram isso? Deixa eu pôr.
The blockage in your lung was a condom. Apparently you inhaled it. Oh my God. Oh God. So the good news is that we've removed it, and you should be feeling much better. What? Stevie. Bye. You're still a virgin. Stop. Okay, just stop. Ah, I'm a virgin. Yes. momento, So what? desculpa. It's not something I talk about. Okay. We all have things we don't talk. You are doctors. If you're going to be doctors, caregivers, you need to be able to handle anything the human body throws at you. Não é isso que eu quero, peraí. Venha se surpreender com a nova Peugeot. Which means that at the end of the day, all we really have is ourselves. Can I mean, you could maybe go Joe's later, just talk by ourselves. Somewhere new. Somewhere I'd be the one to move. Because you live in a glorified camping. What town? I'm sorry, what were we saying? Oh, nothing. You don't have any decent food. You really should eat breakfast. God, you seem like work. Well, sometimes I think we'd be better off with dogs. Preaching to the choir. I'm over, men. Real nice. You know, dog is not a replacement for a human being. How's the capillary refill? It's slow. Aí, ó o dedo do cara. What do you recommend to get that blood moving again, Dr. O'Malley? At this stage, our best option is probably a biotherapeutic agent. What is that? We put leeches on your face. Leeches? Olivia, Dr. O'Malley, how are the leeches doing? they're not. Still can't get them to bite. All this blood, you'd think it'd be a no-brainer for a leech. Sometimes they get a little anxious. Bright lights, thunderstorms, you know. Oh, Nervous handlers. I'm sorry. I should be better at this. I still get a little squeamish around leeches. That is not what I've heard. Dr. O'Malley can take over from here. Whoa, what was that all about? Nothing. There, how are they treating you, Mr. Murphy? Oh, I've done worse for company. Oh, they're definitely filling up. Tissue is getting nice and pink. You make up with that cute little girlfriend of yours, yeah? Olivia is hardly my girlfriend. Is she okay? See? Isabella. And that little guy on my nose? Named O'Malley. That's right. I named him after you. You're the one that got him to bite. Isabella's fine. She's just full. Oh. I'd like to keep her. If I could. Crazy nature, man. You want to take a leech home? It's like 10 minutes. You had no right to speak to me that way in front of a patient. Yeah, Seja, well, you hurt my friend. funcionou I had no para idea que Alex was levar seeing Izzy. o sanguessuga para casa, né? Vocês lembram disso? Não. Nunca assistiram isso daí? Não. É muito longo. Prefiro Dr. House. Não sei, acho que deve ter sanguessuga no Dr. House. Pode ser que tenha. Sanguessugas ainda são usadas atualmente em certos procedimentos médicos. É fácil perceber porque esse animal é classificado anelídeo ao se perceber os anéis que marcam as divisões do seu corpo. Sobre os anelídeos, é correto afirmar que são animais terrestres que entram na água apenas para se reproduzir? Não. Eles podem ser também aquáticos. Quanto à reprodução, são sexuados, dioicos? Não, eles são monóicos, né? Tanto que eles fazem a fecundação cruzada. São o primeiro grupo a apresentar um sistema circulatório fechado, com hemoglobina transportando oxigênio. Sim, inclusive o sangue é muito parecido conosco, inclusive eles têm a hemoglobina, que o pessoal usa a carne de minhoca como carne de boi, né, de vaca, minhocossu. Sua excreção se dá por difusão simples? Não, eles têm metanefrídeos, né, cada segmento espera uma secreção ao seu redor, não. São classificados principalmente de acordo com seu tamanho. Os poliquetas, enquanto os aquetas, não, eles são classificados pelos números de cerdas. Então, a única correta é a questão C, a alternativa C. Ok?
Só mais uma. A gente está na 43, né? Vão faltar 2 só. Os artrópodes agrupam mais de 800 mil espécies, quantidade que supera todos os demais reinos reunidos. São adaptados em diferentes ambientes, têm uma grande capacidade de reprodução, é muito eficiente em suas funções naturais, no caso abelhas, formigas, cupins, pela perfeita organização social. Os artrópodes são o grupo mais diverso de animais do planeta, contendo mais de 80% das espécies conhecidas atualmente. Tamanha diversidade significa que a sua classificação engloba vários grupos distintos. Sobre as classes dos artrópodes, é correto afirmar que os aracnídeos são aranhas, são identificados pelos 4 pares de patas ou asas. Aranha tem asa? Não. Os quilópodes ou diplópodes são artrópodes de corpo longo, com vários segmentos, sem asas, 2 pares de antenas. Alguns quilópodes podem apresentar asas? Não, é lacraia e centopeia. Crustáceos têm um esqueleto com composição ligeiramente diferente. Além da quitina, que é a composição, seu esqueleto apresenta sais de cálcio? Não. Os diplópodes têm 2 pares de pernas por segmento e seu corpo é achatado. Não tem corpo achatado, o corpo é arredondado. Os insetos são o grupo mais diverso, sua estrutura corporal inclui 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen, 3 pernas, 1 par de antenas, papapá, tá certa essa daqui. A 44, vou terminar, né? Só faltam 2. Aves e mamíferos são 2 grupos presentes ao redor do mundo com uma diversidade de adaptações sem igual. Entre esses 2 grupos, apresentam diversas características em comum por terem uma história evolutiva próxima, mas também diversos traços únicos que os distinguem um dos outros. Uma característica que distingue aves de mamíferos é excreção através dos rins metanéfricos, como sendo o principal produto o ácido úrico. Sim, porque eu não preciso ter bexiga para carregar, eu não tenho bexiga para carregar isso no meu corpo, então eu vou liberar exatamente como ácido úrico, que é o que sai do meu rim, tá? Endotermia, estruturas que ajudam na manutenção da temperatura corporal, os 2 têm. Sistema circulatório fechado, duplo e completo, os 2 têm. Reprodução sexuada por fecundação interna, os 2 têm. Respiração exclusivamente pulmonar com 2 pulmões bem desenvolvidos, os 2 têm. A única coisa que é diferente mesmo é o sistema excretor. E a última questão. Em março, o estudo publicado na revista Science revelou que 501 espécies de sapos e salamandras entraram em extinção. Ó, a Giovana tá feliz. Devido a um fungo assassino chamado quitrídeo, que é o que a gente falou lá agora em crianças, os quitridiomicetos. Isso é mais que 2 vezes a estimativa anterior. Então, no começo da semana passada, um comitê das Organizações Unidas fez um procedimento. As atividades humanas afetam espécies ao redor do mundo, mas anfíbios estão sofrendo impacto desproporcionalmente maior. Com base nos seus conhecimentos, o motivo está explicitado pelo fato de serem extremamente dependentes da água para sobrevivência e reprodução. Tá? Eu não teria dúvidas de colocar essa daqui. A falta de um ambiente terrestre úmido dificulta a obtenção de alimento e são muito sensíveis à alteração da água, porque a respiração também é cutânea, ok? Fechou 1 hora certinho. Vou mostrar a chamada aqui. Rapidamente vou falar a chamada para vocês. Respondam para mim, por favor, rápido. Responde e já sai, tá bom? Bruno? Eu. Amanda Costa? Eu. Arthur? Eu. Camila? Carlos? Eu. Clara? Eu. David? Tá bom. Evangelista, Evelyn, Gabri. Eu, Evelyn. Acabou. Acabou comigo que não foi aberto. Gabriele Junqueira, Giovanni, Giovana. Eu. Aqui. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Giovana Sena, Giovana Toledo, Guilherme Azevedo, Heloísa. Eu. Tchau, Pro.
Isabel Leal, Isabela Carvalho, Isabela Costa, Isabela Cruzado. Isabela Carvalho, eu. Pode sair, Leal. Laura, Lívia, Lucas, Marcele, Marco. Eu. Aqui. Eu. Matheus. Matheus Cali aqui, professora. Cali Rodrigues e Silva. Matheus Rodrigues aqui. Presente, professora. Tudo bem. Maísa, Mel, Michele e Milena. Oi, Dri. Aqui, ó, professora. Thaís, Thaísa e Vinícius. Aqui. Tchau, crianças. Amo vocês. Bom dia. Dri? Oi? Você chamou Gabriela Rodrigues? Chamei, amor. Eu vi você escurinho aqui, eu vi que você estava em aula.